E a República das Bananas está mais louca do que nunca. Pois é, o Brasil não tem jeito, é um vendaval de coisas malucas acontecendo aqui. Parece história do Steven Spielberg, coisa de ficção científica. Só para você ter uma noção, a Câmara dos Deputados usou o perfil oficial no X, o antigo Twitter, para chamar o Alexandre de Moraes de ditador. Olha só o quanto a coisa está tensa. Matéria do jornal Razão. Câmara dos Deputados chama Alexandre de Moraes de ditador no perfil oficial do Twitter. O perfil oficial da Câmara dos Deputados publicou mensagem chamando Alexandre de Moraes de ditador, alegando que o ministro do STF tenta um golpe de Estado planejado com Lula. O tweet foi apagado minutos depois e o presidente Arthur Lira teve que se manifestar. Falou que isso provavelmente foi um ataque hacker. Só para você ver aqui a matéria, diz o seguinte: o ditador Alexandre de Moraes destrói a democracia. Estão planejando um golpe de Estado orquestrado pelo Alexandre e pelo Lula oficial. Serei caçado, mas estou lutando contra. Aí ele cita o pastor Sela Malafaia, o monarca banido, né? O Jair Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro. Até o momento que ela foi publicada, ela teve mais de 15 mil visualizações. Só que o print é eterno, né? Ficou aí, está circulando aí, milhares de perfis republicando o print aqui, vários jornais tratando do tema. Vamos lá. Qual o questionamento aqui? Muitos apoiadores, inclusive do ex-presidente Bolsonaro, estão falando que esse tal ataque hacker é muito cômodo nessa hora, para criar ainda mais conflito e mais uma congestão social, vamos dizer assim, né, entre o Congresso, STF e o governo federal. Ou seja, está cada vez mais tenso e mais cheio de atritos hoje o mundo político. E, em compensação, as ações do STF continuam acontecendo. Eu noticiei ontem para vocês que a Polícia Federal pediu que o Nicolas Ferreira fosse investigado por ter chamado o Lula de ladrão. Pois é, hoje chega a informação de que o STF acatou o pedido da Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal abriu o inquérito após Nicolas Ferreira chamar o Lula de ladrão. Essa matéria é do UOL. O STF abriu um inquérito para investigar o deputado Nicolas Ferreira após uma fala dele contra o presidente Lula em um evento na ONU. O pedido foi protocolado pela Polícia Federal na quarta-feira e foi aprovado pelo ministro Luiz Fachin. Você vê aqui que não foi o Alexandre de Moraes, foi o Fachin que deu a determinação para que o processo contra o Nicolas Ferreira dê seguimento. E a grande possibilidade até de não acontecer uma distribuição e de talvez até mandar esse processo como relatoria para a mão do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo. O fato é que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e o próprio STF também já continua avançando contra o Bolsonaro e seus aliados. Matéria do Metrópolis, Guilherme Amado, o Supremo Tribunal Federal já vê base para denunciar Bolsonaro, Heleno e Braga Neto. Ou seja, com base no entendimento, na linha de raciocínio do Supremo Tribunal Federal, depois da Operação Tempus Veritatis, que é aquela que buscou ali, foi considerado por muitos advogados uma verdadeira pesca probatória, né? Os ministros do STF já avaliaram que tem provas o suficiente para denunciar o Bolsonaro e os ex-ministros Walter Braga Neto e Augusto Heleno, ponderando que, evidentemente, uma decisão a esse respeito cabe ao Procurador-Geral da República, que é o Paulo Gonet. Os ministros avaliam que a operação na quinta-feira foi um ponto de virada sem retorno. Ou seja, se não havia provas robustas para atrelar Bolsonaro a 8 de janeiro, agora elas estão aí. Isso aí é a fala do próprio Supremo Tribunal Federal, ou seja, fazendo aquilo que eles são proibidos de fazer. Manifestar sobre uma ação que vai estar na mão deles enquanto ela ainda não foi julgada. Isso é vedado por lei para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a gente percebe que é uma verdadeira caçada que está acontecendo. E o grande ponto aqui, que entra em ebulição e discussão o tempo todo, e nós, juristas, devemos levantar esse assunto, se nós temos, assim, amor ao bom direito, amor ao devido processo legal, e não nos calaremos sobre as irregularidades que acontecem, tem o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, foro privilegiado?
ele deveria ser julgado perante o Supremo Tribunal Federal? Esse caso deveria estar perante o Supremo? Pois é, a resposta deveras deveria ser negativa. Ou então, cria-se que uma exceção da regra, e a exceção da regra é um tribunal, a exceção, o que é vedado pela Constituição. Então, assim, está levantando muito questionamento, tem muito advogado levantando esse ponto aqui, e a grande questão aqui é o porquê o devido processo legal e a competência do processo não está sendo observada. Outra questão, vamos lá. Eu divulguei para vocês uma matéria hoje do UOL também, do Jamil Chad, que diz que o Brasil, eu já ia falar Brazuela, mas o Brasil, ele começa a ser um exemplo para o mundo no combate à extrema-direita. Para mim, mais ilegal, inconstitucional e antidemocrático do que isso não existe. Afinal, a democracia se faz com pluralidade de ideias e respeito a todos os pontos de vista. E quando você fala que uma ala da política está perseguindo, caçando, combatendo a outra, isso não é democracia. Pelo menos no meu ponto de vista. Só que aí a gente tem que analisar, e as ações da esquerda? Estão tudo bem? Porque vamos dar uma olhada, por exemplo, nessa matéria do jornal O Estadão. Lula promete doar dinheiro à agência da ONU acusada por Israel de colaborar com o ataque do Hamas. Isso aqui está tudo bem, pessoal? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai aumentar a doação de recursos públicos do Brasil à Agência das Nações Unidas destinada a ações humanitárias de suporte a refugiados palestinos. O principal órgão da ONU, na faixa de Gaza, está no centro de uma triste crise relacionada à guerra entre Israel e os terroristas do Hamas. 12 funcionários da agência foram acusados pela inteligência de Israel de participarem dos ataques promovidos pelo Hamas em 7 de outubro, o que levou um bloqueio no financiamento internacional do órgão, demissões e a abertura de uma investigação interna. Então, o que eu quero que vocês entendam? Enquanto democracias pelo mundo suspendem pagamentos a um braço da ONU que estava ajudando o Hamas a cometer aqueles ataques terroristas, o governo federal, com o Lula, aumenta as doações. Tá tudo normal para você? Tá tudo bem? Tá tudo na mais santa paz e na mais tranquilidade, dentro da consciência de quem acha que isso é o normal? Tá. Pois é. Então, deveriam criticar, né? Critiquem o Macron, que suspendeu as doações, critiquem todos os países democráticos, inclusive os Estados Unidos, que suspenderam as doações para esse braço da ONU que apoiou o Hamas. Pois é. Lula deveria seguir o exemplo dos seus pares e suspender doações e não aumentar. Mas isso mostra muito a linha ideológica e a linha de raciocínio do atual presidente da República e da esquerda brasileira. Antissemitismo está bem exposto nessa postagem do Estadão. Vamos lá, outro ponto que a gente precisa falar. Chamou muita atenção e está deixando os ministros do Supremo Tribunal Federal de orelha em pé. Seguinte, reuniões de Cássio Nunes e Mendonça com Bolsonaro intrigam ministros do STF. Pois é, ainda em 2022, em novembro, depois que acabou as eleições, tanto o Cássio Nunes quanto o André Mendonça se reuniram com Bolsonaro umas 2 ou 3 vezes sem estar na agenda oficial. Mas as pessoas que participaram confirmaram a presença do Cássio Nunes e do André Mendonça. E aí, 2 pontos se levantaram aqui. 2 pontos se levantaram. Primeiro, será que os ministros do STF abrirão uma investigação contra o Cássio Nunes e o André Mendonça pelos ataques golpistas? Será que eles vão resolver aqui, querer saber, querer informações, vão determinar, inclusive, busca e apreensão na casa do André Mendonça e do Nunes Marques? Pois é, no Brasil de hoje, tudo é possível, tudo é possível. Será que vão mandar afastar os ministros do STF na canetada? Pois é, tudo é possível no Brasil e nada mais me assustaria. O fato é que o Cássio Nunes não pôde se explicar, não foi intimado, não deu depoimento, porque ele estava muito ocupado. Pois é, ele no dia de trabalho dele, que era quinta e sexta, ele resolveu antecipar o seu carnaval e foi visto num trio elétrico lá do Belmarx, em Salvador.
E quando o Cássio Nunes foi perguntado sobre se ele não deveria estar no Supremo trabalhando, porque nós estamos pagando aqui para eles, ele falou que o Belmarx é muito bom. Belmarx é muito bom. Acho que vai ser uma nova forma de responder agora. Não, Belmarx é muito bom. Tá bom? Vamos lá. Dando continuidade aqui para vocês. Matéria do Metrópolis também. Olha só, o que está acontecendo com o Brasil hoje é que a oposição está tolhida do seu papel. Isso acontece em lugares que também ganham prêmios por combater a extrema-direita, como Nicarágua, Venezuela, Cuba, aqui no Brasil também. E o que acontece? Nem Bolsonaro, nem Costa Neto poderão estar à frente da oposição em ano eleitoral para municípios. Isso é uma coisa que nunca se imaginou acontecer aqui no Brasil. Mas está acontecendo. Acontece que o PL não pode parar. E quem vai assumir a frente, que vai assumir as vezes de Bolsonaro e vai ganhar até mais força política em cima disso, é a Michelle Bolsonaro. Essa matéria do blog do Noblar, sem Valdemar da Costa Neto e sem Bolsonaro, o PL vai apostar em Michelle Bolsonaro nas eleições. Sobrou algum outro caminho? Sobrou. Com a prisão de Valdemar da Costa Neto e com a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro de manter contato com envolvidos em Operação Tempus Veritatis, o Partido Liberal vai apostar em Michelle Bolsonaro para ser a força motriz nas eleições de 2024. Claro que o período eleitoral está alguns meses longe, mas o partido quer se antecipar caso as medidas impostas pelo ministro do Supremo Federal Alexandre de Moraes não sejam revertidas. O palpite é que Valdemar ganhe um habeas corpus, né? O que eu já não acredito muito, tá? Que vão liberar. Para mim, vão manter o Valdemar preso um tempo aí. Eu tenho medo de que isso aconteça. Mas, mesmo que Valdemar não saia, Michelle Bolsonaro vai assumir a liderança ali e o papel de fazer as articulações políticas em procuração do Bolsonaro, né? Em procuração do Bolsonaro. Isso, por um lado, vai forçá-la, né? Reforçar o seu papel para 2026, caso ela venha a participar efetivamente das eleições. De certa forma, ela ganha um bom aval nisso aqui, tá bom? Grande abraço, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial, do nosso conteúdo. A gente volta mais tarde, tá? Às 7 horas da noite a gente tá aqui com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.